Procure não faltar, irmão, na terça-feira. É muito importante para que você consiga assimilar o que nós estamos falando. Convide outras pessoas, convide no Face. Não para que isso aqui se encha, não, a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em transmitir uma palavra realmente fiel àquilo que Deus nos ensinou. E que pessoas possam ser salvas e tranquilizadas através dessa palavra. Glória a Deus. Vamos falar hoje sobre o fogo arderá continuamente. Estamos falando sobre avivamento. Deixa eu recapitular algumas coisas que nós dissemos aqui. Nós dissemos aqui na primeira mensagem sobre avivamento que o fogo arderá continuamente. Não, na verdade essa é de hoje, né? Nós dissemos aqui que o avivamento que se espera às vezes é aquele negócio que você quer ver algo acontecendo. Você quer ver uma luminosidade diferente, você quer ver coisas, né, saltitantes talvez na sua frente. E não é esse de fato o verdadeiro avivamento. Coisas como essa acontecem porque a glória de Deus está enchendo o ambiente. E o ambiente onde há a glória de Deus, há manifestações do poder dele. Amém? Mas o que de fato é avivamento é a unção pessoal minha e sua que vai mudar os ambientes ao nosso redor. Então se você tem interesse em ser um evangelista, se você tem interesse em ser um pregador, se você tem interesse em ser uma pessoa que vai manifestar a cura através da sua vida, é muito necessário que você tenha esse entendimento de que avivamento, ele mexe com o seu coração. O avivamento é aquela metanoia, aquele entendimento de que eu estou fazendo coisas erradas e aquele pensamento certo vem sobre a minha vida. Então nós falamos sobre isso na primeira mensagem aqui, que avivamento, como o pastor Luiz Hermínio prega, né? Não é a tampa voando, é o fundo caindo. Amém? É eu e você sendo pegos por dentro e mudando o nosso estilo de vida, mudando o nosso caráter. Por isso que em Gálatas 5:22, você vai ler ali, são 9 itens ali que formam o fruto do Espírito. Todos eles são sobre caráter, sobre estilo de vida. É amor, é sentimento, é alegria, é paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ok? Então, de fato, o que é viver um avivamento, irmãos, é eu e você mudando o nosso estilo de vida. Ok? Eu quero falar hoje com vocês sobre o batismo com o fogo. Ok? Mateus capítulo 3, versículo 11, vamos lá. Diz o seguinte... Irmãos, a minha oração é que você pegue essas mensagens que nós temos trazido aqui, que você leve isso como estilo de vida. Se você é um líder de célula, leve isso para a sua célula, em nome de Jesus. Se você é um acolhedor nessa casa, leve isso para o seu acolhimento, para a sua casa. Se você é um pai de família, uma mãe de família, se você é um empresário, se você é um estudante, leve isso como estilo de vida e você verá a manifestação da glória de Deus através da sua vida, amém? Volte a se interessar pela palavra, comece a se interessar pela oração. Bastou uma palavra de um discipulador para a vida do irmão Antônio, para que ele já estivesse nessa corrida há 42 anos, perseverando em oração. Ok? Foram quantos anos orando pelo Pai? Mais de 30? Irmãos, olha só, perseverança, amém? Glória a Deus. E olha só isso aqui. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, fire. São palavras de um homem louco chamado João Batista, que veio para preparar o caminho para o Senhor Jesus, amém? Tido como louco. Comia gafanhoto com mel, o cara era doido, vestia peles de ovelha. Quem quer viver dessa forma aqui? Fala amém aí. Não se importava com nada, irmão, só se importava em preparar o caminho, fazer aquilo que foi chamado. Ele diz aqui para a galera que estava com ele, que estava enxergando ele, que ele batizaria com água, mas viria alguém mais poderoso do que ele não era digno nem de carregar as sandálias, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Nós vamos entender, irmãos, que são experiências diferentes. Aqui está falando de 3 batismos na água, no Espírito e no fogo. Amém? Que você possa entender isso, que esse fogo consuma o seu coração, porque nós estamos falando de um fogo consumidor. Amém? O escritor de Hebreus diz isso, fogo consumidor, fogo que consome. Já ouviram essa canção? Fogo que consome, nós te desejamos. Irmãos, são dias da igreja despertar para desejar ser consumido por esse fogo. Chega, irmãos, eu ouvi uma mensagem esses dias e aquilo tem casado com o que nós temos falado aqui. Chega, irmãos, de ser apenas um frequentador.
Se você for chamado para oração, interceda e ore. Se você for chamado para algo que não seja oração, mas interceda e ore. Mas tem que ter oração também. Mas entenda, queridos, não aceite ser o mesmo dia após dia, dia após dia. Eu falei para o pastor Lucas assim, eu tenho orado o que está escrito em Lucas 10. Né? Lucas 10 diz assim, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então ore para que o dono da seara mande mais trabalhadores. A minha oração é essa. Ele falou, cara, nós temos que orar assim, ó, nós temos que orar igual o John Wesley. Dê-me 100 homens que nada temam, senão um pecado, e eu abalarei o mundo. Eu falei, sabe o que nós vamos fazer? Vamos juntar as duas. Nos dê 100 homens, 1000 homens que nada temam, para que possam ser pessoas que vão colher na seara. E esses homens e essas mulheres estão na minha frente hoje, amém? Ontem tivemos mais 20 pessoas aqui estudando a palavra no Didaquê. Esses homens e essas mulheres também fazem parte disso, amém? Nós somos uma igreja, queridos. Nós temos tido chance aqui, nós temos domingo com vários visitantes. Nós iremos realmente ser pessoas que congregam, que salvam outras pessoas através do nosso testemunho. Mas que você seja perseverante em tudo, como nós falamos aqui no testemunho. Porque a gente não persevera mais em nada, irmão. Como é bom ouvir testemunho, o próprio nome diz testemunho, são 30 anos orando por uma pessoa. Talvez quantas vezes não passou na cabeça, né? Mesmo a gente confiando em Jesus, cara, minha mãe vai, já passa dos 90. Com certeza o senhor pensou dessa forma. Meu Deus, já passa dos 90, ela vai morrer sem te conhecer, irmãos. Isso talvez para testar ainda mais a nossa fé. Mas persevere. E esse texto mostra algo muito extraordinário. Batismo na água, mas existe alguém que vai batizar no fogo e no Espírito, amém, gente? Então o Espírito Santo, ele vai trazer paz e alegria, e o fogo vai consumir a nossa vida. Fogo na palavra de Deus está falando sobre santificação, amém? Fogo na Bíblia, ele é usualmente colocado para falar sobre purificação. Então o batismo com fogo está falando sobre a santificação nossa, sobre a purificação. O Espírito Santo nos traz poder. E olha só, queridos, nós precisamos ansiar por esse batismo com fogo nos nossos corações. Senão eu vou ser sempre um quente frio. Não tem fogo. Tudo me dispersa. Tudo me chateia. Tudo me quer tirar da presença. Tudo é difícil. E como Deus tem nos despertado como liderança, como pastores, para coisas maiores nesses dias. Eu fui em um evento na sexta-feira, o irmão Antônio estava comigo. A gente ouviu falar sobre jejum, um assunto que não se fala muito mais, mas como que aquilo mexeu comigo, queridos? Como que é importante seguir a palavra de Deus à risca? Como é importante não se sentir um inútil na presença de Deus? Como isso é importante? E como que a gente não se sente assim, pastor? Cumprindo a regra o que é falado. Então, quando a gente fala de fogo na Bíblia, quando João Batista fala sobre o batismo com fogo, nós estamos falando sobre santificação, sobre purificação, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. É um assunto um pouco complexo para falarmos em uma hora, mas eu quero aqui ter graça de Deus para que a gente possa entender isso aqui nesse dia. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim. Quem achou, dá um brado aí. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Verso 5. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Amém? Aqui você vê no versículo 5
diante de uma visão de Isaías, que ele se chocou com a vida promíscua que ele levava. Na verdade não era promíscua, mas a vida falha que ele levava. Lábios impuros, mostra isso. E ele fala que ele enxerga algo muito maior. Existe um choque de realidade aqui, um choque de santidade. E ele diz assim: ai de mim, eu sou pecador, tenho lábios impuros. E vem um anjo e faz o quê? Pega uma brasa, ou seja, fogo, e toca na boca dele e diz assim: a sua iniquidade foi embora, o teu pecado foi perdoado. Amém? Mais uma vez mostrando que fogo aqui, nesse instante de Isaías, está falando sobre santidade, purificação. Quando a brasa ardente toca os lábios de Isaías, ele se torna puro. A iniquidade dele se vai. É o que está escrito aqui, amém? Então nós enxergamos que mais uma vez o fogo falando sobre santificação. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que você entenda esse batismo com fogo que eu e você precisamos buscar. Amém, gente? Em Atos capítulo 2, nós já lemos isso aqui nas 3 semanas sobre avivamento. Em Atos capítulo 2 você vai enxergar que existiu a descida do Espírito Santo. E eles enxergaram que tinha o quê? Línguas como de fogo. Então perceba que fogo é uma coisa e a descida do Espírito Santo é outra. Tinham línguas como de fogo. Quer ler lá? Vamos ler de novo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Mais uma vez estamos falando sobre fogo. Por que isso é importante, irmãos? Porque isso vai nos purificar, tirar de nós as impurezas. E às vezes a gente quer viver coisas diferentes em Deus, a gente quer que a nossa casa experimente isso, a gente quer que os nossos filhos sejam salvos. Se nós não temos perseverança em oração, se nós não temos vida de oração, se nós não temos busca pelo batismo do Espírito Santo, porque isso já se tornou arcaico nas igrejas. Amém? Às vezes uma vinda minha à igreja se tornou somente um cumprir de tabela, porque eu tenho que me sentir salvo, irmãos, e o Evangelho, a vida com Deus é muito mais do que isso. O Evangelho e buscar avivamento para minha casa, para minha família, para minha própria vida, é muito mais do que isso. É muito mais do que estar sentado no banco de uma igreja. É muito mais, irmãos, do que eu achar que eu estar vindo à igreja é algo que Deus está aplaudindo. Pelo contrário, irmãos, às vezes eu estou aqui com o coração lá em Nárnia. De que valia isso tem? Mas nós fomos acostumados, o brasileiro é acostumado a estar na igreja, porque meu pai me trazia na igreja, minha avó me trazia na igreja, minha avó trazia meu pai trazia eu, e eu trago os meus filhos, mas a gente não dá destino, a gente não tem sentido para aquilo. Então a gente não consegue entender de fato o que é o avivamento. Porque a gente começa, a gente ativa o modo mecânico na nossa vida. E as nossas famílias estão ruindo, os nossos negócios estão ruindo, o mundo está ruindo, e a única reserva moral são os crentes que de fato buscam ser avivados, ser batizados com o Espírito Santo e ser batizados com fogo, irmãos. Porque quando o Espírito Santo vem, quando esse batismo com fogo acontece, irmãos, a gente não consegue mais viver na impureza. É disso que nós estamos falando. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu recebo o poder. Isso está escrito lá para nós, em João, em Atos. Cara, vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Mas então por que João Batista diz que Jesus traria para nós um espírito de fogo? Um batismo com espírito e com fogo, porque nós precisamos lutar contra a impureza. Então, estou sendo claro aqui? Em Mateus capítulo 3, versículo 16, você vai enxergar algo que é muito pertinente a esse assunto aqui. Você vai enxergar o batismo de Jesus. Poxa vida, o que nos faz pensar, por que Jesus foi se batizar? João Batista não quis batizar a Jesus, porque ele diz assim, ó: eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Jesus fala assim: não pode parar com essa frescura aí, João. Batiza eu logo, eu preciso fazer isso.
E naquele instante, depois que Jesus é batizado, desce sobre ele o quê? Línguas de fogo, amém? Não, desce uma pomba. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus já era puro, ele não precisava de purificação. Então, o que desce sobre ele é uma pomba, mostrando que ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Diferente, porque em Atos 2, o que desce sobre os discípulos são línguas de fogo, são homens suscetíveis a erro, e eles precisavam da purificação para poder fazer o que tinha que ser feito dali para frente. Eu e você, igreja, precisamos de um batismo com fogo. Eu e você, igreja, se quisermos viver avivamento na nossa casa, na nossa família, nas nossas celas, no nosso colégio, na nossa faculdade, nós precisamos urgentemente colocar a mão dentro do coração e entender que nós precisamos ser purificados com esse batismo de fogo. Porque se existir esse batismo, eu começo a lutar, não consigo mais desagradar a meu Deus. Tudo que eu fazia, eu não consigo mais fazer, porque batismo com fogo. É disso que João está falando quando ele diz que virá alguém que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso tem tudo a ver com avivamento. Amém? Glória a Deus. Então, mais uma vez eu digo para você que o batismo com fogo está ligado com a santificação. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 6. Versículo 12. Lá no começo da Bíblia, irmãos. No Pentateuco. Levítico 6, 12 diz o seguinte. Quem achou, diga amém. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, e não deverá ser apagado. Nós estamos falando aqui de um tempo de Moisés. Amém? Nós estamos falando aqui de tabernáculo. Estamos falando de sacrifício. Entenda só, queridos. Estamos falando de algo aqui que foi Deus quem criou. Nós estamos falando aqui de um altar de bronze que foi criado. Ele era físico ali. Naquele lugar, Deus veio e soprou o seu fogo. E aquele fogo jamais deveria ser apagado. O sacerdote tinha que fazer um trabalho constante. Os sacerdotes tinham que ir lá, tirar a cinza que queimou de um dia para o outro, porque a cinza não pega fogo. Tinha que tirar toda aquela cinza, depois ele tinha que colocar outra madeira ali, para que aquele fogo que Deus colocou ali, jamais fosse apagado. E entenda, irmãos, algo para você aprender aqui, sempre o Antigo Testamento, ele ilustra o Novo, e o Novo Testamento, ele explica o Antigo. Nós não temos mais que fazer o sacrifício no altar de bronze que tinha no tabernáculo, mas hoje, o sacrifício somos eu e você, amém? Esse fogo que jamais deveria se apagar desse altar aqui, é o fogo hoje que tem que ter no meu e no seu coração. É por isso que esse texto está mostrando em Levítico capítulo 6, que existia algo para se fazer. E Deus está falando sobre altar, está falando sobre pecado. Quando existia um fogo, o animal era colocado naquele altar e ali era expurgado o pecado, amém, gente? Isso aqui é coisa básica de um cristão saber. Amém? Que isso aqui está representando hoje o homem. Então esse altar de bronze era o altar do holocausto, o fogo que estava sempre aceso, ok? Se você olhar o versículo 13 de Levítico 6, vai dizer que o fogo precisa ser preservado. O fogo precisa ser preservado. O fogo precisa ser preservado. Deixa eu fazer uma pausa aqui, queridos. O que está acontecendo com a igreja nesses dias, o que está acontecendo com o cristão nesses dias, é uma igreja sem fogo. São crentes apagados, são crentes interesseiros, são crentes que só querem olhar para o próprio umbigo. E Paulo diz isso em 2 Timóteo 3. Mas em 2 Timóteo inteiro, ele dá no meio do povo. Sabe por quê, queridos? Porque a igreja se tornou interesseira. A igreja só quer as bênçãos, a igreja não quer mais se interessar pela leitura da palavra. A igreja não quer mais se interessar por oração. Quem dirá ser perseverantes?
Quem dera fôssemos pelo menos interessados na oração, mas a gente não quer nem ser interessado, quem dirá perseverante? Sabe, irmãos, a gente está vivendo dias, eu não sei se a gente já saiu desses dias, mas os dias igual dos profetas. Falei para alguém hoje, irmãos, os profetas pregavam, e ninguém ouvia os profetas. E eles pregavam com contundência, com autoridade, mas o que aconteceu? A igreja não ouvia. Sem fogo, fria, interessada nos próprios meios de sobrevivência, irmãos, e com esse interesse próprio, não tem como atingir o avivamento. Quem dera essa igreja brasileira fosse fazer um tour pela China. Quem dera, irmãos. Tinha um missionário chinês pregando, porque na China o negócio é tenso mesmo, irmãos. O negócio é forte. Perseguição contra o crente. E um dos chineses estava no Brasil pregando uma conferência, e no final da conferência todo mundo chorou, porque a perseguição é medonha. Filhos morrendo na frente dos pais, arrancando a unha dos filhos na frente dos pais, para o pai negar Jesus, e o filho fala para o pai, pai, não nega. E a criança morre de hemorragia. Isso sim é avivamento, e nós tínhamos que aprender com os chineses. E um pastor brasileiro pega o microfone e fala assim, eu queria orar aqui pelo irmão chinês, para que Deus permita que parem de perseguir os cristãos na China. Sabe o que esse cara faz? No meio de uma grande galera, de um grande auditório, ele corre e tira o microfone da mão desse pastor e fala assim, pastor, pelo amor de Deus, não faça isso, porque se o senhor fizer e Deus atender esse pedido, nós vamos nos tornar igual os crentes brasileiros. A perseguição era motivo de alegria para aquele povo, porque perseguição fazia eles chegarem mais perto de Deus. Imagina a gente, irmãos, tudo é difícil, tudo é ruim, mas a gente chega no domingo e a gente acha que as coisas vão acontecer. As coisas acontecem em casa, as coisas acontecem no meu e no seu coração, as coisas acontecem no nosso dia a dia, as coisas acontecem no secreto. Mateus capítulo 6 fala sobre isso. Entre no seu quarto, fecha a porta e ore em secreto, porque em secreto Deus te vê, em secreto Ele te recompensará. Mas a gente não quer nem ser interessado, quem dirá perseverante. Amém, queridos? Eu creio que Deus tem levantado um grande exército, não somente na ICV, mas em Dourados, no estado e no Brasil, que estão começando a entender novamente o que é ser avivado, o que é ser crente de verdade, o que é ser uma pessoa que ora, o que é ser uma pessoa preocupada em levar pessoas para Jesus. Nós estamos aqui, você está aqui, amém, queridos? Nós estamos aqui dispostos a queimar. Nós ainda temos fome, nós ainda temos lenha, então bota isso para ferver, meu querido. Decida ser batizado com fogo, porque o batismo com fogo vai te consumir, fogo consumidor. Eu vou deixar de ser um consumidor de pornografia, ser um consumidor de bobeiras, um consumidor de piadas inúteis. E passaria a ser consumido por algo interior que não consigo parar. Jeremias capítulo 20, irmãos, ele toma uma sova de um homem chamado Pazur. Deus fala para ele assim no começo, fala, olha meu filho, você vai pregar e as pessoas não vão te ouvir. E em Jeremias capítulo 20, ele toma uma surra de um cara. Ele sabia que as pessoas não iam ouvir ele fala assim, olha Deus, o Senhor me enganou, o Senhor me ludibriou, o Senhor falou que ia ser difícil, mas eu não achei que seria tanto. E aí ele está triste com Deus, irmãos, ele está tirando uma com Deus, ele fala assim, Deus, mas o Senhor falou, mas eu não sabia que seria assim. Ele diz assim, mas quando eu penso em não falar mais do seu nome, existe um fogo cerrado em meu peito. Eu já estou cansado de tentar conter, eu não consigo mais conter, então eu vou deixar esse negócio queimar. Que nós sejamos purificados com esse batismo no fogo. Que nós sejamos esse altar aqui que está em Levíticos capítulo 6. Romanos 12, 2. O Rafa já leu aqui, né? Deu um spoiler. Mas diz assim, ó, Romanos 12, 1. Quer abrir? Vamos abrir. Quanto mais a gente vai lendo aqui, a gente vai entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês sobre fogo. Romanos 12, 1 diz o seguinte, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Esse é o 12, 1. Vamos deixar o 2 para lá.
Diz assim, mais uma vez: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Pare um pouco para pensar. Oferecer sacrifícios vivos, isso aqui chama-se paradoxo. Porque sacrificar significa matar, amém? Tirar a vida. Sacrifício é fazer morrer. Guarde essa palavra, fazer morrer. Repita comigo, fazer morrer. Sacrifício é fazer morrer. Então, como que eu vou fazer sacrifício vivo? Paulo está trazendo um paradoxo para nós. Porque naquele tempo, lá em Levítico 6, o altar era para a gente matar um animal e o fogo consumir, ok? Hoje Paulo chega para nós e fala assim, olha, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Altar, fogo. Mas sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrifício fala de matar, mas ele fala sobre estar vivo. É porque, irmãos, quando Paulo está trazendo isso aqui para nós, a gente tem que ter esse entendimento, a dinâmica da purificação que Paulo está trazendo para nós aqui, ok? Ok? Agora abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 5, para você entender Romanos 12, 1. Colossenses é mais difícil, né? Então Paulo fala em Romanos 12, 1, para nós entregarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, um paradoxo. Porque nós não precisamos mais ser colocados em um tablado e alguém nos matar, nos imolar e botar fogo na gente, ok? Não é mais assim que funciona. Tá bom? Mas aquele fogo que está colocado lá em Levíticos para nós, o fogo que não se apagará do altar, deve continuar dentro de mim, dentro de você. Então uma coisa está ligada à outra, e olha só, quando Paulo diz que nós temos que entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, ele está falando sobre isso aqui, Colossenses 3,5, acompanhem comigo. Portanto, façam morrer, fazer morrer, sacrifício, amém? Portanto, façam morrer tudo o que é pertencente à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, mau desejos e a avareza, que é a idolatria. Espera aí, tem um nome aqui, impureza. Nós estamos falando sobre fogo, amém? Fogo, impureza, fogo, purificação. Então Paulo nos mostra que esse sacrifício vivo, completando com Colossenses 3:5, é fazer morrer a nossa natureza terrena. Todos os dias. Querido, quer ser avivado? Quer experimentar avivamento? Quer entender sobre avivamento? Irmãos, meu irmão e minha irmã, façam, pois, morrer a vossa natureza terrena. A gente pode ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. A gente pode pegar isso aqui e começar a falar sobre jejum, porque é tão difícil. Porque o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, mas existe algo aí. Quem vai vencer essa guerra? Então, irmãos, a minha oração, a nossa luta, o nosso estudo da palavra, lógico que é Deus que nos conduz, mas a minha oração como homem é que nós possamos deixar de ser preguiçosos. Credo, pastor, estou falando para mim mesmo isso. Para mim mesmo, porque como é difícil fazer morrer a natureza terrena. Como é difícil, irmãos, a gente lutar contra o nosso ego, contra a fofoca, contra talvez a bebedice, contra a glutonaria, imoralidade sexual, impureza, é difícil. É por isso que o nome é sacrifício. Quando a Bíblia fala sobre sacrifício, por que é tão chocante o sacrifício de Isaac e Abraão? Quando Abraão foi sacrificar seu filho Isaac, porque ele tinha que imolar o cordeiro, então ele tinha que passar a faca na garganta do seu filho, mas antes disso, ele tinha que quebrar o seu filho, todas as juntas. Isso fazia com o animal, amém? Então o sacrifício era o mesmo. O que se fazia com o animal para a gente entender? Se quebrava todas as juntas e montava ele depois, montadinho em cima do holocausto, imolava e metia fogo. Então nossa oração, o nosso objetivo com essa mensagem, nosso objetivo em falar a palavra de Deus é para que nós sejamos pessoas que entendem o sacrifício de Jesus por nós. É desse Jesus que nós começamos falando quando João Batista diz, olha, eu batizo vocês com a água, isso é fácil. Mas somente um que é maior do que eu
que eu não sou digno nem de descarregar as sandálias, que esse é Jesus, irá batizar vocês com o Espírito e com o fogo. Fogo está falando sobre sermos purificados. Então o que a igreja precisa nesses dias é uma metanoia. Essa santificação minha e sua requer nós abrirmos mão de muita coisa que é nossa, que é o nosso querer, e nos colocarmos no centro da vontade de Deus. Nossa oração, irmãos, nós estamos aqui com um pouco mais de 30 pessoas. Nossa oração é para que eu e você sejamos avivados. Amém? Isso não vai acontecer com toda a igreja de uma vez. Isso não vai acontecer com todo mundo de uma vez. Mas que nós sejamos os primeiros a entender isso. E quando esse batismo com fogo acontece, irmãos, você começa a criar o quê? Pastor, o que acontece quando eu sou batizado com esse fogo? A sua vida muda completamente. Você cria aversão ao pecado. Eu crio aversão às coisas que vão fazer o meu Jesus chorar. Eu começo a pegar aversão às piadas. Não consigo mais rir. Aí a gente entende um pouco de avivamento que a gente lê por aí. Talvez você nunca leu também. Talvez a gente fala muito sobre isso. Para nós é muito familiar essa palavra. Mas avivamento, irmãos, as pessoas esperam que um pastor pegue o microfone e saia falando um monte de língua e saia chutando tudo. Isso pode até acontecer, não estão tirando aqui o mérito de ninguém, mas o verdadeiro avivamento é quando eu e você pegamos aversão ao pecado, pegamos aversão à coisa errada. Isso aconteceu no país de Gales. O que mais marcou aquele avivamento não foi cadeirante sair andando uma vez, não foi água transformada em vinho, não foi coisas miraculosas acontecendo. Certamente aconteceu também, mas olha só, o que marcou os avivamentos daqueles dias foi um coração transformado. Coração regenerado, um coração transformado. Os bares se fecharam porque as pessoas não iam mais para o boteco. Os cavalos começaram a não obedecer, por quê? Porque os donos do cavalo não conseguiam mais ser ríspidos com o cavalo. Está vendo? São coisas que estão ligadas a Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito, mas a gente não quer viver. Porque isso demanda uma abertura, a gente tem que abrir mão do nosso egoísmo, do nosso jeito de ser. Mas eu digo para você, irmãos, o avivamento está para nós todos. Esse batismo com fogo que nos é ensinado aqui na Bíblia, igual eu falei, é um assunto muito amplo, para pouco tempo, mas eu quis trazer isso aqui para a gente entender um pouco sobre isso, porque senão a gente vai viver num misticismo religioso. O que é um misticismo religioso, pastor? Eu sou místico, eu acho que as coisas acontecem como mágica, eu acho que sem esforço nenhum as coisas virão. Como que fica Mateus 11:12 com isso? O reino dos céus é tomado por esforço. Entendendo isso, a gente entende que muita gente está ficando de fora, porque não quer mais ter esforço. Mas eu vou falar algo para você, e eu entendo o seu coração e entendo o meu coração, tá? Eu vou falar a verdade aqui. Eu queria estar em muitos outros lugares hoje do que aqui. Então, eu sei que eu não estou sozinho nessa. Ah, pastor, você está aqui porque você é o pastor, você tem um compromisso negativo. Tem outras pessoas para pregar aqui. Mas, irmãos, nós estamos aqui porque nós estamos numa luta juntos, nós estamos perseverando em algo juntos, nós estamos orando para que isso aconteça. Que você seja essa pessoa que carrega esse fogo que não se apaga nunca mais. É esse fogo, irmãos, que vai fazer você perseverar mais de 40 anos orando. É esse fogo, irmãos, que vai fazer você ser fiel a Deus em todos os quesitos da sua vida. É esse fogo, quando você é batizado com esse fogo, irmãos, você não é mais aquele crente que vai e volta. O sanfona. Hoje estou bem, amanhã estou mal, amanhã estou bem, hoje estou mal, amanhã estou bem, estou mal. Misericórdia. É por isso, irmãos, eu quero falar aqui bem rasgado, porque nós estamos num terça a mais, amém? É por isso que o crente de hoje em dia está dando desgosto no mundo. É por isso, irmãos, que os maiores escândalos dos dias de hoje estão dentro da igreja. As maiores roubalheiras, os maiores casos de pedofilia, os maiores casos de abuso sexual, as maiores traições. Sabe por quê? Porque não se persevera mais, mas a pessoa, por estar confortável em um ambiente de igreja, acha que está sendo salva. Estou sendo claro aqui? Falta fogo, porque o fogo vai criar aversão às coisas do mundo. O fogo, o batismo com fogo vai nos purificar, então o pecado não tem mais lugar na nossa vida. Mas nós queremos duas coisas, porque nós somos duas coisas. Nós queremos que a nossa alma seja salva quando a gente morrer,
Nós queremos que o nosso corpo se regozije com as coisas da terra. Volto a dizer, por isso que é difícil o jejum. Ouvi o pastor Luciano Subirá sexta-feira falando, ele fez uma enquete sobre jejum, sobre pastores, irmãos, pessoas que já caminham há muito tempo com Jesus. Quem já fez um jejum de 24 horas, menos de 60%, menos de 40% respondeu que já fizeram um jejum de 24 horas. Ele fez uma pesquisa com 30 mil pessoas. Então, irmãos, a nossa luta, a nossa oração e a nossa preparação de palavra, que nós não sejamos uma igreja, um corpo de Cristo. Isso eu estou jogando para todo o mundo, tá? Para a cidade, para o estado e para o Brasil. Que nós sejamos pessoas que não são preguiçosas e apáticas em relação ao Senhor. Que nós sejamos pessoas proativas e guerreiras em relação ao Evangelho. E que esse fogo possa arder dentro de você. Você crê nisso? E que você ficasse de pé nesse instante no seu lugar. E que nesse instante você orasse por tudo que você ouviu aqui durante esse mês inteiro. E creia, irmão, são palavras que realmente, se nós entendermos, nós buscarmos entender, é muito melhor do que uma pregação coach, que vai mexer com o seu ego. Nós estamos mexendo com o coração, queridos. Parafraseando mais uma vez pastor Luiz Hermínio, o avivamento não é a tampa voando. Não é um louvor bem tocado, não é pessoas que... Não. É o fundo caindo, é o meu e o seu coração sendo quebrantado de fato. O que pecava não peque mais, o que roubava não roube mais. Isso é avivamento, irmão. As pessoas esperavam ver em Moisés a face dele brilhando, eles viram isso. Mas em 2 Coríntios 3, Paulo nos ensina que se aquilo que acontecia com Moisés, que era o rosto brilhando, que era transitório, foi poderoso, muito mais poderoso é o que habita em nós nesses dias, que é o Espírito Santo. E esse não é passageiro nem é transitório. Então procure se encher do Espírito Santo. Sexta-feira teremos um jejum. Não é o jejum que vai fazer você, mas é algo conjunto com a sua igreja. Nós vamos batalhar por algo, nós vamos orar por algo. Amém? Eu queria que você orasse nesse instante, pelo aquilo que você entendeu aqui. Vamos orar nesse instante de uma forma bem racional. Nós precisamos de conversão. Nós precisamos de batismo com fogo. Nós precisamos de batismo com o Espírito Santo. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por essa série de mensagens, ó Pai. Obrigado porque nosso coração tem estremecido em pregar a verdade. Obrigado por essa igreja, por essa liderança. Obrigado pela minha vida, onde pessoas estão empenhadas em pregar uma verdade. E o seu batismo com o Espírito Santo, o seu batismo com fogo, Senhor, é a verdade para nós. O seu evangelho é a verdade para nós. Então nós oramos pela nossa igreja, pela igreja Comunhão e Vida, Senhor, que nós sejamos pessoas avivadas. Não pessoas que caem no emocional, não pessoas que querem somente cantar. Não queremos ver somente luzes piscando, mas nós queremos ver, Pai, o nosso coração transbordando de alegria. Jovens, Pai, conquistando outros jovens, adolescentes conquistando outros adolescentes, Pai, pela paixão e pelo Espírito que habita neles. Queremos viver, Pai, o que a Bíblia nos ensina, o que a sua palavra nos ensina, Pai, que nossas crianças tenham visões, que as nossas crianças sejam pessoas que colocam as mãos nos enfermos, ó Deus. Nós queremos viver aqui algo extraordinário como igreja. Nós estamos batalhando por isso, orando por isso, estamos perseverando nisso, Senhor, que se levantem aqui nesses lugares, homens que nada temam senão o pecado, Pai, homens que não temem o frio na hora da oração, Pai, homens que não temem, Senhor, estar orando aqui na igreja, orando em casa, Pai, orando em qualquer ambiente. Homens que não temem, Pai, falar a verdade. Pai, homens que não temem, Deus, ficar longe da sua presença. Nós precisamos ter esse temor, Pai, carregado no nosso coração. Nós viemos dar uma resposta ao seu Espírito Santo, Senhor. Nos enche de alegria. Nos enche de paz, de paciência, de mansidão, de domínio próprio, Senhor, de bondade, de benignidade. E que nós sejamos avivados, Senhor, que nós sejamos pessoas que caminham diante do que o Senhor deseja. E que esse fogo, Pai, jamais venha se apagar do nosso coração.
Que esse fogo consumidor venha sobre nós, para que nós sejamos pessoas de verdade, de caráter, aprovado pelo Senhor. Nós sejamos pessoas, Pai, que não caímos no emocional, nós sejamos pessoas racionais, e que o Seu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, que o Seu Espírito Santo venha nos convencer, nos trazer poder, Pai, para combater as coisas desse dia a dia. Eu oro pela minha igreja nesse instante, eu oro pela nossa igreja aqui, Pai, pelos amigos que estão aqui, oro pelas nossas células, Senhor, que sejam ambientes poderosos, de pessoas que decidiram levar essa bandeira do Evangelho. Eu oro por cada evento que nós temos na igreja, para que não seja um cumprir de calendário, mas que sejam eventos poderosos, para que as pessoas possam dançar na Sua presença, Pai, cair na unção, Deus, cair no entendimento de que é o Senhor que nos move. Então, Espírito Santo, conduz essa igreja. Espírito Santo, conduz as crianças dessa igreja. Espírito Santo, conduz os jovens, os adolescentes dessa igreja. Espírito Santo, conduza as pessoas que estão aqui todos os dias. Nós oramos, Pai, para que nós sejamos avivados nesse tempo. Mais uma vez, muito obrigado por essa palavra. Mais uma vez, muito obrigado pelas palavras anteriores aqui, Pai. Que o nosso próximo mês seja também um mês de avivamento em outras áreas. Que nós possamos aprender ainda mais do Senhor, Pai. Que nós sejamos aqui, conforme o testemunho do nosso irmão que nos deu, perseverantes em oração, Pai, perseverantes na doutrina dos apóstolos, perseverantes naquilo que o Senhor tem para nós esses dias. Que em nome de Jesus sejamos cheios, para a honra e glória do Senhor. Aplauda Ele nesse instante aí, agradeça a Ele, dê um brado de vitória a Ele, em nome de Jesus. Amém.